Salmo de número 56, abra sua Bíblia, por favor. Quem quer mais de Deus, diga amém. A fonte é inesgotável, sabia? Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o inimigo procura devorar-me, me oprime, peleja contra mim todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo o dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer o homem? Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Tu contastes as minhas vagueações, em algumas versões os meus pensamentos. As minhas lágrimas foram postas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isso sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de ti na terra dos viventes. Quantos podem dizer amém? Coloca assim a mão no peito, por favor, e diz comigo: Senhor Deus, fala comigo, e eu te darei a honra e a glória. Amém. Dá um toque no irmão do seu lado e diz para ele assim: você vai sair dessa. Eu não sei qual é o seu sufoco, a sua angústia, a sua luta, mas o salmista conclui o salmo dizendo: eu vou andar na terra dos vivos. Eu gostaria de falar, eu já falei desse salmo aqui um tempo atrás, e esta manhã, quando me assentei para dar uma lida a fim de compartilhar convosco a palavra do Senhor nesta noite, esse salmo me saltou ao coração novamente. E eu quero compartilhar com você sobre como vencer no dia da angústia. Como vencer no dia da angústia? Todos nós temos dias adversos, sim ou não? Todos nós temos dias sombrios, eu chamo de dias nublados. Todos nós temos momentos ruins. E o fato de sermos crentes e servirmos a Deus com fé e fervor não nos poupa destes dias. O Senhor Jesus já previa isto, ou já prevera em João 16:33, quando ele diz: no mundo tereis aflições. Algumas provações que nos vêm ou nos sobrevêm parece que estão acima da nossa capacidade de lidar com elas. Eu estava vindo uma certa feita de uma viagem, me parece que de Jequié,
E 4 jovens da nossa igreja, que na época estavam em seminário, começaram a discutir teologia no carro. E é legal ser seminarista, porque o seminarista gosta de discutir assuntos bíblicos. E eles começaram a discutir sobre se Deus prova o crente além das forças ou não, se crente desespera ou não. E aí um brada de lá, crente não desespera porque a nossa esperança é Cristo. O outro vai lá e diz assim, não, Deus não prova além das forças, porque Deus conhece nossa limitação, e Deus não é injusto para provar além das forças. E eles discutiram esse negócio de Jequié até chegar perto de Feira de Santana. Já tínhamos passado de Santo Estevão, e eu curtindo a discussão deles sem dizer nada, e de repente algum deles percebeu que eu não tinha dito nada por 200 quilômetros, e disse assim, pastor Josué não falou nada, fala alguma coisa, o que é que o senhor acha? Eu disse para eles, eu acho que Deus prova além das forças, e acho que crente às vezes perde a esperança também. Foi um choque porque a nossa fé religiosa e a nossa espiritualidade não admite essas coisas, mas o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 assim, não admireis, irmãos, a provação que nos veio na Ásia, porque fomos provados além das nossas forças, de maneira que até da vida desesperamos. Quem foi que escreveu isso? Paulo. Quem é Paulo? Aquele que foi ao terceiro céu, aquele que mandava lenço e o enfermo era curado, que mandava avental e o doente sarava, aquele camarada de quem os demônios dizem, eu sei quem é Paulo. Então estamos falando de um homem que é um baluarte da fé, um apóstolo da fé, o apóstolo aos gentios, um homem que viveu uma experiência extraordinária com Deus. Então nós temos dias adversos, nós temos dificuldades, mas nós temos Deus do nosso lado. Nós temos Deus do nosso lado. Diz aí para o seu vizinho, nós temos Deus do nosso lado. O Salmo 56 nos revela um pouco mais de Davi. O homem segundo o coração de Deus nos revela na sua trajetória que existem na vida momentos bons e momentos ruins, e Davi treinou ou foi treinado para lidar com os momentos de festas, com os momentos de euforia e com os momentos de fracasso. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, quando o Senhor ordena que o profeta unja a Davi como rei para Israel, a Bíblia diz no versículo 13 que desde o momento que Davi foi ungido para ser rei sobre Israel, que o Espírito do Senhor se apoderou dele e não o deixou mais. Diga comigo, Davi era um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito do Senhor se apoderou dele e não o deixou mais. Só que, já falei aqui, que a unção não é a garantia de que você não terá inimigos. Muito pelo contrário, antes de ser ungido, Davi brigava com o urso aqui, com o leão ali. Depois da unção, Davi tem que lidar com o gigante, com o rei, com as perseguições. E são 15 anos de Davi foragido ou fugindo da espada de Saul, que intentava matá-lo. No primeiro livro de Samuel, capítulo 23, por exemplo, e eu vou lhe contar um episódio extraordinário agora, você não pode perder. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, por exemplo, Davi está vivendo um dos momentos mais críticos da sua vida, e é naquele momento que ele compõe o Salmo 121. O que diz o Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Davi está fugindo de Saul, e quando Saul percebe que ele não conseguia pegar a Davi, porque Davi conhecia todos os vales e montes e cavernas do território de Israel, a Bíblia Sagrada diz que Saul contratou 3.000 homens de guerra, canhotos, que eram peritos no uso de uma funda. Qual era a arma que Davi usava? Funda. Então ele contrata 3.000 homens canhotos que são peritos no uso da funda.
e a Bíblia diz que aqueles homens não erravam nem um fio de cabelo. Note que Davi está cercado por atiradores de elite, por homens especialistas. E o texto diz que Davi é cercado, ele está no vale e Saul manda 1.500 homens pela frente e 1.500 homens por trás, ou seja, Davi não tinha como fugir. E quando Davi ouve o barulho de 1.500 homens que estão chegando para cercá-lo, ele começa a cantar dizendo: elevo os meus olhos para os montes. Ele está no vale. Então, se ele está no vale, ele olha para as montanhas ao redor e diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De repente um mensageiro chega gritando e diz a Saul: esquece Davi, porque os filisteus invadiram Jerusalém, volta para defender Jerusalém e deixa Davi para depois. Aí Saul diz assim: todos os 3.000 homens voltem, que nós temos que defender Jerusalém. Quando eles voltam, Davi diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. São momentos críticos da vida. O Salmo 56, o fundo histórico, o pano de fundo para a composição do Salmo 56, é o primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Davi já tem, vou lhe explicar o que está em 1 Samuel 21. Davi já tem 12, 13 anos fugindo de Saul. Só que o nível de perseguição ficou tão cruel que Davi não sabia o que aconteceria com ele, e ele pegou seu pai e sua mãe, tirou do território de Israel e levou para um território inimigo, e disse àquele rei: deixa o meu pai e a minha mãe ficarem aqui, até que eu saiba o que Deus vai fazer da minha vida. E Davi vai para outro território. Ele vai para a cidade de Gate. Você já ouviu falar nessa cidade, Gate? Eu vou lhe lembrar. Gate é a cidade onde nasceu e cresceu Golias. Golias era um famoso guerreiro de Gate. Golias é o herói de Gate. Acontece que Davi matou Golias um dia desses. Tem pouco tempo que Davi matou Golias. A espada que Davi está usando, é só ler 1 Samuel 21, 8 e 9. A espada que Davi está usando é a espada de Golias. Porque ele diz assim: me dá a espada de Golias, porque não há nenhuma tão boa quanto esta. E a lei da guerra dizia que a arma de um inimigo vencido pertencia a quem o derrotasse. Então Davi tinha direito de tomar aquela arma para si. Só que a coisa em Israel está tão pesada para ele, que é melhor se esconder na cidade de Golias do que ficar em Israel. Analise a complexidade que Davi está vivendo. Melhor ficar na casa do inimigo do que ficar na casa onde você mora. E quando Davi chega diante do rei Aquis, a Bíblia diz que os homens do rei de Gate reconheceram a Davi e disseram ao rei: esse não é Davi que matou Golias? Aí o rei diz assim: parece ser. Quando Davi percebe que ele vai morrer, o texto diz que ele se finge de louco, se finge de doido. E como doido ele começa a babar. A expressão literal, se o escritor do primeiro livro de Samuel fosse baiano, ele ia escrever assim: Davi começou a escarrar. Tá? Porque Davi está soltando secreção. E ele começa a passar as unhas nas portas do palácio do rei. Doido, varreu. E o rei diz assim: pode até ser Davi, mas está doido.
Vocês acham que eu tenho pouco doido em Aques, ou em Gate, e me trazem mais um? Larga esse maluco para lá, que ele não oferece perigo a ninguém. É nesse momento que Davi compõe o Salmo 56. No momento que ele tem que fugir da sua casa, para ir se esconder na casa de um inimigo, e na casa do inimigo ele tem que se fingir de louco para não ser morto pelo seu adversário. Aí ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o inimigo procura ferir-me. Este é o dia da angústia na vida de Davi. Sabe, irmãos, nem sempre o dia da angústia é um dia de 24 horas. Às vezes o dia da angústia é uma fase, é uma época, é um tempo. E às vezes ele é mais longo do que você esperava que ele seja. O dia da angústia nos torna vulneráveis, enfraquecidos. Muitas pessoas no dia da angústia destroem suas famílias. Muitas pessoas no dia da angústia pedem demissão sem necessidade. Muitas pessoas no dia da angústia afligem a sua própria vida. O dia da angústia é descrito por Salomão em Provérbios 24:7, e ele diz assim: se te enfraqueceres no dia da angústia, a tua força será pequena. O dia da angústia não é o dia de agir, é o dia de se esconder, é o dia de se recolher. Porque no dia da angústia você age pelo impulso, você age pela emoção, você age baseado no momento e termina por tomar atitudes definitivas diante de circunstâncias temporárias. Dá uma olhada no vizinho e diz para ele: cuidado com o dia da angústia. O dia da angústia é o dia de parar. Porque mesmo na angústia, Deus espera de nós atitudes equilibradas. Embora, eu gosto disso. Quando eu escrevi isso hoje pela manhã, que eu coloquei assim: no dia da angústia, Deus espera de nós atitudes equilibradas, eu senti o Espírito Santo dizendo para mim assim: mas eu compreendo as vossas descompensações. Apesar de Deus esperar de mim atitudes equilibradas, Ele entende quando eu ajo descompensadamente. Mas é muito perigoso não parar para equilibrar a balança antes de se mover. E o Salmo 56 retrata uma realidade que todos nós vivemos, já vivenciamos ou haveremos de vivenciar: o dia da angústia. Mas aí o salmista vem para a Bíblia comigo, começa nos ensinando algumas coisas, e eu vou rapidamente destacar alguns aprendizados desse salmo. Eu disse para os irmãos outro dia, eu estou apaixonado pelos salmos. Pensei até em fazer uma série de mensagens toda terça-feira, pregar um salmo diferente. Mas percebi que eu vou ter que ficar 150 semanas pregando sobre os salmos, e isso significa que nós estamos falando de 3 anos. Tá? Mas os salmos são muito lindos. Eu estava lendo hoje alguns pais da fé: Calvino, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, escrevendo sobre os salmos. Você percebe beleza extraordinária em cada letra, em cada frase, em cada poesia. Começa com a primeira lição: tem misericórdia de mim, ó Deus. Faz essa oração comigo agora. Diga comigo isso, vamos juntos? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Mais uma vez: tem misericórdia de mim, ó Deus. O que é misericórdia?
Outro dia eu preguei aqui sobre graça. Misericórdia no Antigo Testamento é chesed, compaixão, complacência. É o ato de poupar alguém de um castigo que o tal merecia ou deveria receber. Agora veja o que a Bíblia diz da misericórdia de Deus no Antigo Testamento. Lamentações capítulo 3, versículo 21, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha que coisa linda. Novas são a cada manhã. Sabe o que isso significa? Não esgota o estoque. Não é como brincar de videogame, que só os adolescentes entenderão isso, que cada pancada que você leva, você perde a live. E se você perder muito da live, você morre no joguinho. Não, a misericórdia de Deus não se esgota. Não é você usando e ela diminuindo, ela se renova cada manhã. Aleluia. É por isso que no dia que o profeta vem na casa de Davi e diz assim: o Senhor mandou que você escolhesse dentre três coisas uma. Ou você escolhe 3 anos de fome sobre a terra, ou você escolhe 3 meses nas mãos dos teus inimigos, ou tu escolhes 3 dias na mão de Deus. Faz a conta. 3 dias com Deus te dando uns amassos é igual a 3 anos de fome. Aí Davi diz assim: eu prefiro cair na mão de Deus. Por quê? Porque Ele terá misericórdia de mim. No Novo Testamento a palavra para misericórdia, charisma, é graça. Misericórdia é o ato de poupar alguém de um castigo. Graça é o ato pelo qual um justo aceita ser castigado em lugar do culpado. E olha o que Paulo diz aos Coríntios, segunda carta, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 9. Ele diz: eu orei 3 vezes acerca de um espinho na carne, para que o Senhor me livrasse desse mensageiro de Satanás. E o Senhor me disse assim: Paulo, a minha graça te basta. Dá um toque de leve no seu vizinho e diz para ele assim: a graça te basta. A graça lhe basta. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Lembro agora de um pastor, e vamos para a segunda lição do Salmo. O pastor sentiu a falta de uma família na igreja e foi visitá-la. E quando ele chegou na porta, a irmã veio atender e disse assim: pois não, pastor. Disse: meus irmãos, minha irmã, eu queria vir visitar vocês não foram mais no culto. Ela disse: não, pastor, nós estamos bem, decidimos não ir mais, mas estamos tranquilos, o senhor fique à vontade. Posso entrar? Agora não, que eu estou muito ocupada. E o pastor foi embora. Mais uma semana ele voltou e a irmã de novo: não, meu esposo está no trabalho, não tem como lhe atender, estou preparando os meninos para a escola, o senhor volta outra hora. Terceira vez o pastor foi, e de novo aquela irmã não recebeu, e o pastor foi orar sobre o assunto, e o Espírito Santo falou com ele assim: vai a 4ª vez, e quando você chamar na porta, antes que ela diga qualquer coisa, não diga nem a paz do Senhor, você diz assim: misericórdia, e repita: misericórdia. E o pastor foi, tocou a campainha. Quando a irmã abriu a porta, o pastor fez assim: misericórdia, misericórdia, misericórdia.
E a irmã começou a dizer assim: misericórdia, pastor. E o pastor: misericórdia, irmã. E a irmã: misericórdia, pastor. E o pastor: misericórdia, irmã. Aí o marido chegou e falou assim: tá ficando doida, mulher? Na porta da casa gritando: misericórdia, misericórdia, misericórdia. Agora era o pastor, a irmã e o marido da irmã, e os três dizendo: misericórdia, misericórdia. O menino olhou e disse: painho e manhã, endoidou. Chegou na porta e falou assim: ah, o pastor, e por que vocês estão dizendo misericórdia? Misericórdia, misericórdia. Daqui a pouco tem um coral de misericórdia tomando conta da casa. E quando a misericórdia chega, o milagre também chega. Vamos lá, olha o que Davi diz ainda no versículo 1: porque o homem mau, o inimigo, procura me devorar, me tragar, me exterminar. Os comentaristas não sabem se Davi estava se referindo ao inimigo estranho, ao estrangeiro, ou se estava se referindo aos seus próprios irmãos hebreus, da pessoa de Saul, que queria matá-lo. O fato é que o sentimento de Davi no Salmo 56 é o sentimento de uma ovelha que está entre dois bandos de lobos: os inimigos de Gate e Saul com o seu exército. Então Davi diz assim: o inimigo procura me ferir, ele quer me devorar, ele quer me estraçalhar, o inimigo quer me exterminar. Quantas vezes no dia da angústia nós somos feridos? Feridos pela traição, não vou tomar tempo devido ao horário, feridos pela traição, feridos pela frustração. Quantas vezes somos feridos por um conformismo, ou feridos por uma luta tão grande que nos trava, nos bloqueia. E quantas vezes Satanás, na sua covardia, aproveita que nós já estamos sangrando e vem para aumentar a ferida, para nos matar de uma vez por todas. É por isso que o salmista diz: tem misericórdia de mim, porque o inimigo procura me devorar, o inimigo procura me ferir. Ele está clamando a Deus por reconhecer que há uma batalha, por reconhecer que há uma fúria do maligno contra ele. Nesta noite também deve ser a minha e a tua oração. Se você entende que o diabo te cercou, se você percebe que os demônios resolveram fazer acampamento em torno da sua vida, se você percebe que os episódios na sua empresa não são normais, que os desacertos na sua família não são normais, se você percebe que está havendo um ataque constante, repetitivo, dentro de áreas diversas da sua vida, se você percebe um ambiente de pesadelo em casa, os meninos não conseguem mais dormir, as contas não se acertam, a empresa está em dificuldade, fizeram feitiçaria contra a minha vida, pastor, eu preciso que alguém vá lá ungir as portas da casa, ungir o carro. Ei, presta atenção. Você não precisa que ninguém leve 1 litro de óleo para lavar as portas da sua casa. Você não precisa que ninguém vá morar na sua casa para fazer campanha de jejum para você vencer. O que você precisa é dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele vai entrar em ação em teu favor. Sacode o vizinho e diz para ele: você vai vencer. Use a autoridade que Deus lhe deu.
Não adianta trazer alguém para fazer o trabalho se você não estiver disposto a ser o instrumento que Deus vai usar para mudar o teu ambiente. As pessoas que Deus levantar por nós são reforços, são instrumentos que vão nos dar sustentação. Mas você precisa se posicionar como Davi. Tem misericórdia de mim. Vamos aprender a terceira lição do Salmo. O salmista diz assim, capítulo 56, tem misericórdia de mim, porque o inimigo procura me devorar, me oprime e peleja contra mim todo o dia. Se fôssemos versículo por versículo, a gente não pararia por tão cedo. O inimigo está me oprimindo todo o dia. Todo o dia. Ele não está dizendo que o inimigo o persegue todos os dias. Presta atenção. Observe que há dias que Satanás lhe dá folga, que a luta ameniza. Mas no dia da angústia, todo o dia é pesado. No dia da angústia não há alívio. No dia da angústia não há trégua. O salmista declara, ele procura me destruir todo o dia. De que maneira? Olha o que ele diz no versículo de número 2. Andam me espreitando todo dia. Os inimigos de Davi estavam parados nas esquinas, amoitados, esperando uma chance para atingi-lo, esperando uma oportunidade para destruí-lo. Olha o que ele diz no versículo de número 5. Distorcem as minhas palavras. O que é distorcem aqui? Dizem que eu disse o que eu não disse. Eu falo uma coisa, repetem outra. Querem me condenar em cima daquilo que eu não falei. A perseguição está ferrenha. Ele diz, estão lutando contra mim avidamente. Versículo 2. Quem não já se sentiu como Davi? Mas o que eu acho lindo nos salmos de Davi é que mesmo quando ele começa angustiado, ele nunca termina lamentando. Um salmo de Davi nunca termina com lamento, sempre termina com celebração. Provoca seu vizinho e diz para ele, o seu fim vai ser de louvor. O seu fim será louvando. Você não vai encerrar essa batalha envergonhado, cabisbaixo. Deus vai te dar um cântico de vitória. Ainda que você não esteja vendo a esperança, eu profetizo sobre a tua vida que o Senhor fará resplandecer uma luz em meio à escuridão. Uma porta vai se abrir na muralha. Taragadai façou um caminho novo Deus vai criar para você passar. Aleluia. Não perca a esperança. Quarta lição e a gente vai concluindo. Apesar de todo esse cenário de angústia, Davi tem fé no cuidado de Deus. No dia que eu tiver medo, hei de confiar em ti. Sabe o que eu gosto nos heróis da fé, nos personagens da Bíblia? Eles não fingem espiritualidade como a gente. Davi não nega o medo. A gente nega o medo. Não posso me mostrar fraco para as pessoas. Eu tenho que mostrar que eu estou com coragem, ainda que as pernas estejam dançando dentro da calça. Davi não nega o medo. Ele diz, no dia que eu tiver medo, ou seja, Senhor, eu estou com medo.
mas ainda assim eu estou confiando em ti. Olha que coisa linda, Jó capítulo 13, versículo 15. Olha que paixão. Lá naquele texto, Elifaz, o amigo mais velho de Jó, chega para Jó apavorado e diz assim: tive um sonho. No sonho eu vi um vulto, cuja fisionomia eu não discerni, mas era de uma presença tão pavorosa, Jó, que todos os pelos do meu corpo se levantaram. Quando Elifaz termina de contar esse sonho para Jó, a Bíblia diz que Jó sentiu o arrepio da morte. Aí Jó diz assim: ainda que ele me mate, eu ainda esperarei no Senhor. Ou seja, pode até ser que me mate, mas a minha esperança está nele. Aqui Davi está dizendo: quando eu tiver medo, eu não temerei. E qual é o segredo de Davi para não temer? Olha o versículo 8, ele diz assim: tu contastes os meus passos. Davi está dizendo: eu não tenho medo, porque o Senhor me conhece. Eu confio, porque o Senhor sabe para onde eu vou. O Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar. O Senhor conhece o meu dormir e o meu acordar. Então eu confio em ti. Tu sabes onde eu piso, tu sabes onde eu vou. E aí Ana, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 9, Ana diz assim: o Senhor guardará os pés dos seus santos, para que não escorreguem. Provoca o vizinho e diz para ele assim: o Senhor está guardando o teu caminho. Você está caminhando, você nem viu. Ei, você nem viu. Você caminhando, e na esquina um diabo estava parado com ordem para matar você. Mas Deus viu seus passos. Aí antes de você chegar, um príncipe do exército de Deus chegou lá perto do cão que estava esperando para matar vocês, assim: epa, o Senhor dos exércitos a quem eu sirvo mandou lhe dizer que você caia fora daqui, porque quem vai passar aqui está listado o seu nome no livro da vida. Só a eternidade nos revelará os livramentos que Deus nos deu hoje. Lembro de um pastor norte-americano, um renomado pastor. E ele disse que um dia Satanás apareceu para ele e disse assim: eu vou acabar com você. E depois que eu acabar com você, eu vou matar você. E o diabo disse para ele na visão: eu tenho muito poder, eu posso acabar com você. E aquele pastor entrou em desespero, cancelou agendas, não queria mais viajar. E um dia, numa noite de oração, ele disse: o Senhor apareceu a ele e disse assim: Jimmy, o diabo não mentiu para você quando lhe disse que ele tem muito poder. O que ele não lhe disse, e você esqueceu, é que ele tem muito poder, mas só eu tenho todo o poder. Uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi: o poder pertence a Deus. Quando eu tiver medo, hei de confiar em ti, porque tu contastes os meus passos.
Quando eu tiver medo, eu hei de confiar em ti, versículo 8, porque as minhas lágrimas estão sendo recolhidas no teu odre. Sabia que o seu choro não é em vão? Sabia que a lágrima que você pensa que foi sugada pela fronha do travesseiro, na verdade foi recolhida no odre de Deus e levada? Não dá tempo eu falar disso com mais detalhes, mas o Senhor está recolhendo as tuas lágrimas. E presta atenção, quando o odre encher, Apocalipse 5, quando o odre encher, o Senhor do seu santo trono autoriza um dos anciãos pegar o odre que encheu. E para que serve, pastor? O ancião pega a taça e chega com o teu odre no altar de Deus e faz isso aqui, ó. É só ler Apocalipse 5 que diz que quando é derramada a taça, a fumaça sobe. E aquela fumaça, se você voltar para o Antigo Testamento, é a fumaça do sacrifício que chega às narinas de Deus. E quando ele sente o cheiro da fumaça do incenso, que são as orações dos santos, o trono de Deus começa a se mover. E há trovões e relâmpagos. As minhas lágrimas estão no teu odre. Eu profetizo sobre a sua vida que as suas lágrimas vão mover o braço de Deus. Versículo 8 ainda. Não estão todas as minhas lágrimas no teu odre? Não estão elas no teu livro? Diz para o irmão do seu lado assim: Deus é por você. Vamos terminar. Diga comigo assim: já que Deus é por mim, eu vou andar em vitória. Vamos encerrar com 2 versículos, o versículo 10 e o versículo 13. Quando alguém anda em vitória, o louvor dele é diferente. O que diz o versículo 10? Eu, ou em Deus, louvarei o quê? Louvarei o quê? A sua palavra. Digno é o Cordeiro de receber a honra, a força, a glória, a força, a honra, todo o poder. Isso é louvar a palavra. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. 3 se tornam em um, Filho, Espírito e Pai. Isso é louvar a palavra. Você precisa começar a se perguntar sobre o que você está cantando, se é a palavra. Porque o louvor que liberta é a palavra louvada. Tem muito arranjo por aí. Quando você estiver louvando, comece a se perguntar: essa letra é a palavra? Ela está conforme a palavra? Porque o poder está na palavra de Deus, não está na palavra do pregador, nem na palavra do cantor. O poder está na palavra de Deus. Então quando você louva a palavra de Deus gera milagre. A palavra de Deus gera vida. Eu quero que nos nossos louvores, e quando a gente aprender, quando nós nos educarmos a louvar a palavra, você vai ver durante o louvor Jesus batizar com o Espírito Santo, durante o louvor enfermos sendo curados, durante o louvor pessoas vindo à frente aceitar a Jesus como Salvador, porque deixa de ser uma apresentação musical, deixa de ser a expressão poética, deixa de ser técnica vocal apenas e ganha poder de palavra. Eu louvarei a sua palavra. Ele repete: no Senhor louvarei a sua palavra.
E porque eu louvarei a sua palavra, olha o que ele diz no versículo 13: eu andarei na terra dos viventes. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os meus inimigos estão querendo me exterminar. Mas ele encerra dizendo: eu vou continuar andando na terra dos vivos. O que ele está dizendo é: os meus inimigos não vão alcançar o que eles pretendem. Eles não vão me exterminar, porque Deus não me entregará nas suas mãos. Eu permanecerei vivo. Eu celebrarei ao Senhor na terra dos viventes. Eu o engrandecerei. Aleluia, porque eu louvei a sua palavra. Dá uma provocada no irmão do seu lado e diz para ele assim: você vai viver para vencer. Vou citar só mais um versículo que diz assim: em todas estas coisas somos o quê? Mais que vencedores. Só que eu queria saber o que significa ser mais que vencedor. Na língua portuguesa não tem como entender um mais que vencedor. O cara pode ser campeão, bicampeão, tricampeão. Como é mais? Tetracampeão, penta, hexa. Mas ele não é mais que campeão. Ele é só um campeão mais de uma vez, mas não é mais do que campeão. O que significa mais do que campeão? Mais do que vencedor? E aí eu fui perceber que Paulo estava escrevendo para uma igreja que estava sendo perseguida. Paulo escreveu Romanos 8 para a igreja no momento da sua perseguição. O infeliz do Nero incendiou Roma, culpou os cristãos, seus bens foram confiscados, suas terras foram tomadas, eles foram expulsos de Roma, vendidos como escravos, perseguidos por animais ferozes, colocados nas arenas para serem devorados pelos leões, para divertir o coração sanguinário de Nero. E Paulo escreve para essa igreja e diz: nós somos mais que vencedores? Ah, para! Isso é para dizer para aquela igreja que tem um templo suntuoso, tudo bonito, estacionamento com carros e carros na porta, ninguém tem problema financeiro, vida da família está perfeita, o gerente do seu banco lhe bajulando e vindo lhe visitar em casa. Aí você pode dizer: sou mais que vencedor. Mas para uma igreja que está vendo seus filhos morrerem na arena, qual é a explicação para isso? Paulo está dizendo que em Deus somos mais que vencedores, porque nós vamos além daquilo que nós pensávamos que poderíamos ir. Mais que vencedores ali é literalmente aquele que foi além do seu limite. Aquele que foi além do seu limite. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele assim: vai mais um pouco. Salmo 84, e eu quebro minha promessa de que eu ia citar só mais um versículo. O salmista diz assim: o justo vai de força em força. Sabe o que é isso? Você só tem força para dar um passo, aí você dá um, porque só dá para dar um. Aí Deus te dá mais força e você dá mais um. Mas só deu para dar um, você está esgotado. Aí o Espírito Santo dá uma ajuda e você dá mais um. Você não tinha força para dar nenhum, mas já deu 3. E o Espírito Santo te estimula e você dá mais um. Você pensava que só ia aguentar um dia, e o Espírito Santo deu força e você já viveu mais um dia. Você olhou para frente e disse: eu não aguento amanhã, e o Espírito Santo veio sobre ti e você amanheceu mais um dia.
Se você fizer a conta, já passou um ano, já passaram 2 e você está vencendo na terra dos viventes, porque Deus está contigo para te fazer vencedor. Fica de pé, por favor. Quero orar contigo. Tem alguém aqui vivendo o seu dia de angústia, ou o seu dia da angústia? Pastor, eu estou no dia da angústia. Eu vim para o culto hoje porque... Mas olha, pastor, não dá mais. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, por favor. Eu quero orar com você. Pastor Josué, se o senhor soubesse o que aconteceu lá em casa, lá na empresa, dentro de mim um turbilhão. Esses dias eu conversei com uma irmã e eu falei com ela: você está como uma cana agitada pelo vento, o espírito agitado, a mente agitada. Você deita, sente sono, mas não dorme. Parece que está ligado na tomada. Está elétrico. Eu quero orar com você. Eu sei de um Deus que no dia da angústia afaga, que no dia da angústia entende, espera que você haja com equilíbrio, mas entende quando você se descompensa. Pai, a tua palavra diz que o Senhor se lembra que nós somos pó. Tua palavra também diz que antes que nascêssemos, o Senhor já nos contemplava. E diz que os nossos dias estão todos escritos na palma da tua mão. Senhor, essas pessoas vieram para a tua casa esta noite. Não está fácil para ninguém, mas para alguns está mais difícil. Parece que a pressão é maior, o grito de alma, e a tua palavra diz que o Senhor ouve o grito do aflito. Tem pessoas aqui, Senhor, que não abrem a boca para dizer nada, mas a sua alma está dando gritos estridentes. E tu és o Senhor que ouve grito de alma. Tu ouves gritos de alma. Vem pelo teu Espírito agora, Senhor. Paira sobre essas pessoas por tua bondade. Eu quero, Deus, eu preciso, Deus, que elas voltem para casa hoje com o coração aliviado, com a mente apaziguada. Eu preciso, Senhor, que elas voltem para casa hoje com esperança renovada, com a força para avançar um pouco mais. O inimigo não pode prevalecer contra essa pessoa, Senhor. O diabo não pode fazer festa acerca da vida desse homem, dessa mulher. Não pode. Nós não podemos, Senhor, viver por fé e de repente sermos confrontados pelo desespero. Oh Deus,
Em mai basto fasti crei fascio e rayagas. Masurianjo anagaia vosto iriada gaia manto e angeri abasteis é o dia da angústia para este homem, Senhor. É o dia da angústia para esta mulher, Senhor. Mas eu peço agora que o Espírito Santo abrace a alma. Abraça a alma. Abraça a alma. Abraça a alma, Senhor. Oh Deus. Oh Deus, entra com providência, entra com providência, Senhor, seja na vida do filho, seja na vida do cônjuge, seja na saúde, seja nos conflitos de alma. Quantos medos, Senhor, quantos temores, quantas incertezas. Ah, Senhor, eu percebo corações tomados de pavor, de ansiedade angustiada. Mas o Espírito de Deus agora começa a ministrar e liberar nos corações a paz. A paz. A paz. A paz que excede todo entendimento está sendo liberada agora. Eu sinto que o Senhor está liberando paz. Os pastores podem orar e ministrar paz. Ministra em paz. Ministra em paz. A igreja ora e clama por paz, paz interior, a paz que dá certeza, a paz que gera esperança, a paz que define, a paz que gera equilíbrio, em nome de Jesus. Porque o teu servo em paz, a tua serva em paz, o inimigo não causará instabilidade, Senhor. Eu ministro tua paz e tua bênção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz com que o organismo produza, Senhor, as substâncias necessárias para que o corpo e a mente deste homem, desta mulher, reaja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está curando agora. Deus está curando agora. Tem pessoas sendo curadas agora, fisicamente. Tem gente sendo curada agora. Aleluia. Você que está sendo curado agora, você vai sentir o local da enfermidade mexendo. Você vai ter a sensação que o órgão do seu corpo que está enfermo está se mexendo dentro de você agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.